A paz do Senhor, amados, queridos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para falarmos de coisas que venham trazer conhecimento, edificação e serve para enfrentarmos dias de calamidade, dias de adversidade, dias de fortes ventos que vêm sobre nossas vidas. Eu não poderia, nesse momento, deixar de ser grato a Deus e poder compartilhar daquilo que Deus fala no meu coração com os amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que eu creio que através desse vídeo vidas serão alcançadas, abençoadas e conduzidas cada vez mais, louvado seja o nome do Senhor, à presença de Deus. Então abrimos nossas Bíblias no primeiro livro da nossa Bíblia Sagrada, em Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 25, algo que me chama a atenção, com certeza, uma palavra que se renovará, já é dentro do nosso ser, já é certo ela se renovar. Capítulo 26, versículo 24 diz: cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Olha que coisa linda. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado em sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos. Louvado seja o nome do Senhor. De Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó coziu um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, louvado seja o nome do Senhor. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. Ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se assim. Desprezou Esaú a sua primogenitura. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amado irmão, louvado seja o nome do nosso Rei, do nosso Senhor, que não mede esforço para conosco. O nosso Deus, Ele traz um trajeto nesse instante para nós de coisas que muitas vezes, porque não vencemos a nós mesmos, perdemos. E depois ficamos nos queixando porque as oportunidades dadas por Deus, elas não insiste também. Ela vem, e se você não quer fazer, Deus vai levantar outro para fazer. O que acontece é que a vontade de Deus, ela não para, ela continua. A Bíblia, ela traz para nós uma família constituída pelos mesmos problemas com as mulheres. A Bíblia, ela trata de Deus visitando, abrindo madre, Deus formando uma nação, trazendo alegria. A palavra de Deus vai dizer que Isaque, ele, após o nascimento dos seus filhos, ele viu o quanto
o primogênito, se destacava. Tornou-se um perito caçador, trazendo para seu pai uma alegria imensa. Uma pessoa do campo que vivia correndo, se dedicando, se aperfeiçoando, dando o seu melhor. E do outro lado, nós vemos Rebeca, que observa seu filho mais moço e pega-se a ele. Ele torna-se um companheiro daquela mulher. Ele torna-se um amigo daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia ela vai tratar para nós que um dia parecido com esse dia de hoje, aquele jovem perito em caça, profissional no que faria, ele sai para mais uma das suas missões para caçar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia ela vai dizer que enquanto ele se retira, Jacó ele está calmo, pacato, consciente das coisas, de cabeça fria, e preparando ali um guisado que o seu tempero chama a atenção. E o tempero chamando a atenção, tinha que ter alguém observando. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero justamente, louvado seja o nome do Senhor, falar de quando não damos valor às coisas de Deus. Quando achamos que é simples demais as coisas de Deus. Não valorizamos. E Deus conhece o que tem no nosso coração. Você orou tanto, jejuou, se consagrou, entrou numa campanha, saiu de outra campanha. E quando Deus entrega a bênção na sua mão, qual tem sido a sua reação? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai tratar conosco nesse instante que um dia parecido com esse dia de hoje, Esaú ele chega cansado, com certeza com seu corpo anestesiado, sentindo-se fracassado, esmorecido, porque a pessoa com fome ele já muda o seu semblante, já fica com o semblante de quem está com raiva, desgostoso com alguma coisa, uma pessoa que não é paciente, que não tem base, que age por emoção. E ele chegou e de longe eles sentiu uma trombeta forte. E aquela trombeta chamava por ele. Aquela trombeta ia de encontro àquela necessidade que ele estava temporariamente, naquele momento. E ele sente o cheiro daquele guisado. E por que não se aproximar? Se o cheiro chama a atenção, vou me aproximar desse cheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se aproximando daquele cheiro, ele não encontra outra pessoa a não ser o seu próprio irmão. A sua fotocópia, a sua xerox, estava ali. Jacó, cabeça fria, astuto, premeditado, consciente do que queria. Porque não basta só ter essas qualidades, temos que ter a consciência do que queremos para nós. É bem verdade que nós colhemos aquilo que plantemos. E ele observa, louvado seja o nome do Senhor, como ele poderia extrair
aquilo do seu irmão que tinha uma porção a mais do que com ele. Ele precisava daquela porção. Ele precisava daquela porção perante Deus. E ele trabalha na fraqueza que Esaú demonstrou ter a fraqueza. E eu quero dizer para você, eu quero dizer por que não para mim, porque tem que começar o remanto daqui, que às vezes estamos bem pertinho de sermos alcançados pela multiplicação das bênçãos em nossas vidas, mas pelas consequências se sentimos sufocados e queremos abrir mão da nossa primogenitura, do direito, louvado seja o nome do Senhor, de ser co-herdeiro de Deus, o herdeiro do céu. Então, nesse momento, observamos que o foco de Esaú era suprir a sua necessidade. O foco de Esaú nesse momento não era mais valorizar aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. E nesse momento ele se envolve em um pensamento que traz para ele uma cegueira de como seria o dia de amanhã. E se Deus fez promessa a você hoje, você tem que investir na promessa de que forma? Perseverando. Você tem que estar na torre de vigília. Porque se você não dá valor, tem alguém que vai dar valor. Se você não ama quem está do seu lado, tem alguém que vai amar. Se você não acolhe aqueles que te auxiliam nos momentos mais difíceis, vai ficar complicado para você futuramente. Vai chegar a velhice, e acompanhado da velhice, a solidão. E a maior solidão que um ser humano pode enfrentar é aquela que enfrentamos de frente a uma grande multidão, onde nossos problemas são focados em um passado que nós plantemos, e por nosso orgulho e nossa arrogância, hoje na velhice estamos colhendo o que plantemos. Já falava o sábio Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não tenha nele contentamento. E o que passamos nesse momento a enxergar é que Esaú, ele permitiu que a concupiscência dos olhos, que a concupiscência da carne, falasse mais alto do que o que Deus tinha preparado para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento que você está sendo alcançado por esse vídeo, eu quero que você compartilhe com outras pessoas que também carecem, assim como nós carecemos, de palavras edificantes, de palavras que têm aquele poder da transformação e que chegue na hora certa e no momento certo. Deus não quer excluir você. Você é um querido e amado do Senhor. Mas precisamos andarmos de acordo com as regras, com as normas. Tudo tem norma. Você não é capaz de estar no seu carro, estar na sua moto, se locomovendo, e o semáforo está vermelho e você enfrentar essa tragédia. Não. Você é sábio o suficiente para aguardar a sua vez. Não é diferente com Deus. Que possamos aprender que a nossa vez vai chegar. Não precisamos passar por cima de ninguém. Porque se hoje passamos por cima de alguém, ou a gente prega para viver, ou vive para pregar. Amanhã, situações serão criadas para as pessoas também vir nos aborrecer, nos chatear. Louvado seja o nome do Senhor. Então vejamos que o tempero ao qual está sendo apresentado diante de um diálogo que você está tendo com alguém, já se torna um tempero perigoso. Entenda só, diante de um comportamento, de uma atitude minha e sua, já é um tempero que está começando de longe, está enraizando, e está fortalecendo a árvore da desobediência. Não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para ti. Então ele se aproxima com muita ansiedade, e quando nós estamos ansiosos, nós não conseguimos ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus.
E o que parecia ser uma bênção, o que parecia ser uma bobagem, que era só um momento, termina transformando em um grande câncer futuramente, em um problema gravíssimo a ser resolvido. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele disse que estava com fome, estava carente, ele precisava de se alimentar daquele alimento. Deus, ele te colocou aí para dizer: seja confiante em mim, espere e confia em mim. Não se deixe levar pelas fábulas, não se deixe levar pelos enganos, pelas maus influências. Deus ainda é Deus que nós podemos consultar o Senhor. E através dessa palavra, Deus está falando com muitas pessoas. Deus está falando comigo, Deus está falando contigo. E ali Jacó, ele vai premeditar algo, uma ideia nova, um raciocínio rápido. O homem, ele tem um raciocínio rápido, pensamento ligeiro. Então ele disse: olha, eu tenho o alimento, e esse alimento que eu tenho não está à venda, mas você tem algo que me interessa. Você tem algo que me chama a atenção. E se você quiser fazer uma troca comigo, se você quiser, louvado seja o nome do Senhor, negociar comigo, eu vou pautar o que é que você tem que me interessa. Esaú, ele, cansado, senta, falando com as minhas palavras, a minha conjectura cristã. Observa que já se abriu uma porta que poderia saciar o desejo ao qual ele já almejava do seu coração, que era o alimento, que era aquele tempero. Então ele diz: perto do tempero eu já estou, só falta eu mergulhar nesse tempero. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, antes de qualquer coisa, o cheiro desse tempero pode até ter te conduzido para perto desse alimento, desse caldeirão. Mas eu quero te dizer que você escutando essa palavra é um despertamento do Senhor para com a sua vida, para com o seu ministério, para com a sua família, para com as suas finanças. Não experimente, não jogue tudo para cima. E agora, aquilo que parecia ser tão dificultoso, talvez ao pensamento de Esaú, o arco seria importante para ele. Era a ferramenta da caça. Mas não. O que Jacó queria era simples aos olhos humanos. Ele queria a primogenitura, o direito de ser adorador. Deus, ele contempla tudo do seu trono. E se não estamos valorizando o que Deus coloca em nossas mãos, se não estamos valorizando o que Deus coloca do nosso lado, se não estamos valorizando o dia de hoje, porque foi sufocante, foi quente, foi cheio de adversidade, Deus observa tudo. Deus é bondoso. Se agraciou-se de nós, a gente rendemos e devemos render graça ao Senhor. E ali negociou, que foi para ele era simples, a primogenitura para ele era simples. Porque não existia uma terceira pessoa humanamente falando, mas os céus eram testemunha. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele estava na conversa. Você entendeu que a mensagem, a moral da mensagem? Temos que evitar essas conversas. Talvez, aparentemente, não tenha ninguém por perto. Louvado seja o nome do Senhor. Humanamente falando. Mas alguém está te observando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, seus olhos são chamas de fogo.
Ele não valorizou a sua primogenitura. E por sua vez agora passou aquilo de muita importância, de muito valor para com seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia traz para nós um texto, um livro de 1 Reis, no capítulo de número 21, algo semelhantemente a essa história, sendo que por sua vez agora nós estamos vendo o inverso da história acontecer. Agora nós estamos com uma pessoa que tem convicção na salvação, tem convicção no reino celestial, tem convicção que Deus existe. E ele possuía uma herdade, uma herança dos seus pais. E a Bíblia vai dizer que o rei Acabe, ele faz uma proposta tentadora a Nabote, para que ele vendesse aquela vinha, aquele terreno abençoado, terra fértil, ou trocasse com ele. E ele vai qualificar, ele vai carimbar com um passaporte forte, sendo que longe de mim, por repreender aquele mal, vender a herança do meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, Deus é poderoso. Por mais que queiram lhe afrontar, que queiram roubar o que é seu, permaneça firme, permaneça alicerçado, permaneça confiante. Permita que Deus opere na sua vida. Não venda a sua vinha. Não muda a sua história. Vença esse gigante. Ultrapasse os limites. Confie mais no Senhor. Busque mais a presença do Senhor. Se conserve. Se desvie do mal. Encha-se do Espírito Santo. E por pouco que seja hoje, Deus vai multiplicar. Por pouco que seja hoje o que você tem nas suas mãos, Deus vai multiplicar. Não precisa passar por cima de ninguém. Não precisa ser um trapaceiro. Não precisa se esconder da vontade de Deus. A mulher, ela almejou ter um conhecimento profundo e se deixou levar por uma serpente. E aí destituiu um projeto. Mas o Senhor envia o seu filho e apresenta um projeto de eternidade. Um projeto de vencer aquilo que aos olhos do homem não tinha mais jeito. A vida após a morte. Através da concupiscência, do desejo, aquela mulher foi conduzida ao erro porque se deixou levar. Encerra essa conversa. Encerra essa conversa. Não pause ela, que pausando pode ter continuidade. Bota um ponto final. Lute pelo seu casamento. Lute. Lute por essa enfermidade que entrou no vosso casamento. Lute pelo seu filho drogado, pelo marido prostituto, bebarrão. Lute por sua esposa reclamona. Lute por sua família, pelo seu ministério. Lute para se permanecer de pé. A maior herança você está recebendo nesse momento é a palavra. A palavra que ergue, que ressuscita, que restitui. Lute. Ser fiel até a morte, na-te-ei a coroa da vida. Deus conta com você. Deus tem projeto para a sua vida. Deus tem projeto para o seu ministério, para os seus familiares.
Deus te tirou do lamaçal. Quantos livramentos Deus não já me deu e não já deu a você. Lembra-te disso. Não se embarace. Não se embarace. Clame. Busque. Firme. Faça uma casa nova, se possível for. Derrube a casa velha. Tudo que não é do agrado de Deus, derrube, arranca fora. Que Deus em Cristo, Deus em Cristo, te erga, te fortaleça. E acima de tudo, valorize a sua herança. Em nome de Jesus. Amém?